galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes e hoje a convidada é uma mulher cheia de Deus. Mas antes da gente apresentá-la, por favor, gente, faça aquilo que a gente pede em todo episódio. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação também, compartilhe o nosso canal, esse podcast com muita gente aí, com seus amigos. E acompanhe a gente também nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. É o mesmo @podecrer.ofc para você ficar por dentro de todas as novidades. Agora, Natália, faça as honras de apresentar a nossa convidada. Nossa convidada é a pregadora Jennifer Costa. Aê! Bem-vinda, Jennifer. Prazer te Que receber. honra estar aqui nessa mesa. Muito obrigada por Privilégio. estar aqui, por compartilhar a sua história com a gente. Acredito que vai Sim. tocar muitas pessoas que estão assistindo. Amém. Amém. Para começar, eu queria que você contasse lá do seu início. Se você nasceu numa família cristã, como que foi esse seu início na fé? Sim. Eu nasci num lar cristão, graças a Deus por isso. Eu acho que isso é uma bênção. Mas isso não nega o fato que a gente precisa viver essa experiência com Deus. E a minha trajetória ela foi marcada por isso. Embora eu tivesse nascido num lar cristão, aos meus 13 anos foi uma fase muito desafiadora, aquela fase da adolescência. E ali eu tive um encontro com Deus que fez toda a diferença da minha vida. Eu acho que aquele encontro foi a razão de eu estar de pé até hoje, de eu amar ao Senhor. Aquele encontro que eu vivi com Deus mudou toda a minha vida. Então eu acredito que mesmo nascendo num lar cristão, a gente precisa buscar colocar isso nos nossos filhos, que eles precisam ter essa experiência real com o Espírito Santo. Porque filho de crente não é crente, ele precisa viver essa experiência com Deus. E como foi a sua primeira experiência com Deus? Eu digo assim, que a que mais me marcou, de fato, que fez uma mudança na minha vida foi a minha experiência aos 13 anos. Mas a minha primeira experiência com Deus, por eu crescer num lar cristão, foi desde criança. E essa é a diferença. Eu venho de uma família muito simples, morava num bairro muito simples aqui do Rio de Janeiro. Meus pais quase não tinham condição. Eu lembro que eu quase não tinha bonecas, quase não tinha brinquedos. A que eu tinha era uma que tirava a peruca, ela ficava careca. Você apertava a Barbie assim, a perna afundava. Aquela bem baratinha mesmo. Mas eu tinha uma vizinha que ela tinha muitas Barbies das boas, que era muito cara antigamente, eu acho que é cara até hoje. E ela me chamava para brincar na casa dela. E ela tinha um tio que tinha condição financeira e dava essas Barbies. E ele viajava e trazia de fora essas Barbies para ela. E ela sempre falava sobre os Estados Unidos, sobre que um dia ia para Disney. E ela foi falando aquilo e eu amava brincar com aquelas Barbies. E um dia, com 7 anos de idade, eu acordei convicta de que eu queria ter Barbies e de que eu queria ir para os Estados Unidos. Estados Unidos não, eu queria ir para Disney, eu não tinha essa noção. E eu acordei e falei assim, mãe, quero muito ir pra Disney, quero muito ter Barbies. A minha mãe, assim, tipo assim, oi minha filha. Mas o que eu amo é porque minha mãe não abortou o meu sonho. Ih, seu pai não tem condição, esquece, isso daqui não é pra você. Não. Ela falou assim, minha filha, seu pai não tem condição, mas pede a Deus, que Deus ele pode te dar. E aí eu lembro que eu saí da cozinha, olhei pro céu, subi no sofá, olhei pro céu, o céu bem azul. E eu falei assim, Deus, eu queria muito ir pra Disney, eu queria muito ter Barbies. E eu falei assim, com todo o meu coração. 3 meses depois, meu pai é militar da Marinha do Brasil. E isso não acontece, gente. O que aconteceu na minha família não é algo comum. Meu pai, 3 meses depois, ele foi convidado para ser transferido para os Estados Unidos. Morar em Pensacola, na Flórida. E na Flórida, onde fica a Disney. E geralmente, quando um militar ele vai sozinho, não pode levar a família. E essa missão podia levar toda a família. Então, a Marinha arcou com tudo isso, porque eles tinham comprado um helicóptero da Marinha dos Estados Unidos e toda essa papelada, meu pai foi escolhido para ir com essa equipe. E eu morei quase 2 anos nos Estados Unidos, fui alfabetizada nos Estados Unidos. Então, foi uma experiência muito linda que eu vivi na oração. Como Deus, ele ouve uma oração sincera. Não foi uma oração com palavras bonitas, foi uma oração de uma criança, mas foi um pedido sincero. E ali eu fui para Disney várias vezes, tive várias Barbies. Então essa foi a minha primeira experiência com Deus, algo que marcou minha vida. Mas na minha infância eu fui marcada por algo muito negativo,
é algo que foi o abuso, né, que eu sofri, eu já conto isso no meu testemunho. E quando você é criança e passa por isso, e na verdade é um tema até que está sendo muito atual ultimamente, a criança ela não sabe dizer o que aconteceu com ela. Ela sabe sinalizar que o que aconteceu com ela não foi algo certo. Ela consegue perceber isso. Mas à medida que você vai crescendo, você vai tomando consciência do que de fato te aconteceu. E foi exatamente isso. Aos meus 12, 13 anos, eu fui tomando consciência do que me aconteceu e dentro de mim foi gerando uma revolta. Quando a gente morou 2 anos nos Estados Unidos, voltamos para o Rio de Janeiro, meu pai foi transferido com 12 anos. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai foi transferido para Natal. E essa mudança de escola, mudança de igreja, gerou muita revolta dentro de mim. Então eu fiquei muito revoltada, porque eu queria participar do coral dos adolescentes da minha igreja. Eu estava esperando dar 12 anos para entrar no coral. Quando eu faço 12 anos, meu pai é transferido. E essa mudança toda foi muito revoltante, essa adaptação. Porque o Nordeste é muito diferente do Sudeste. Muda um pouco, né? Eu falava, gente, eu não vou gostar. E, na verdade, hoje eu sou grata por ter morado no Nordeste. Foi um dos lugares mais incríveis, que mudou minha vida. Foi lá que você teve essa experiência. Que marcou minha história. Eu digo que foi em Natal, lá em Rio Grande do Norte. E lá eu fiquei revoltada, comecei a dar muito trabalho na escola. Minha mãe começou a ir muito na coordenação, porque eu bati em todo mundo, olha só. Era braba. E aquela revolta foi tomando conta de mim. E eu me lembro que eu cheguei no meu quarto, meu pai me colocou de castigo. E eu cheguei no quarto e falei assim, Deus, quer saber? Eu te odeio. O Senhor pode sair da minha vida. O Senhor não faz diferença nenhuma ter o Senhor na minha vida. O Senhor não se importa comigo. Olha onde eu vim parar. Olha, não tenho meus amigos, não tenho mais ninguém. E outra, o inimigo usou daquela oportunidade, porque o inimigo ele não poupa você na sua fase de vulnerabilidade. Ele vai usar o momento que você está mais fraco mesmo para te bombardear. E ali ele começou a colocar complexo de inferioridade em mim. Ele falava assim, você é feia, ninguém vai querer casar com você. Então, você vê que muitos adolescentes eles sofrem com essa crise de se olhar no espelho, de não se identificar, de achar que é feio, que nunca ninguém vai querer ele. E eu vivi essa fase. E um desses dias que eu estava lá de castigo, eu falei, Deus, eu te odeio. Pode sumir da minha vida. Eu não quero mais. O Senhor não se importa. Mas a Bíblia diz que quando a gente fere o Senhor, a gente quer ferir o Senhor, na verdade a gente não fere a Ele. A gente fere a nossa própria alma. E quanto mais eu falava aquilo, com mais tristeza eu sentia, mais mágoa eu sentia dentro de mim mesmo. E naquele momento eu estava sentado no chão e eu senti um abraço. Sendo que eu nunca tinha ouvido falar de um Deus que abraça. Veja, isso antigamente, a gente não tinha as canções de hoje que falam, ai pai me abraça, pai me pega no colo. Não, antigamente era música mais Deus do fogo, Deus do poder, Deus da bênção, mas não Deus que abraça, não Deus que pega no colo. A gente não conhecia um Deus assim, eu nunca tinha ouvido falar. E eu levantei a cabeça, eu achei que minha mãe tivesse entrado no meu quarto. E o ambiente do meu quarto mudou. E naquele momento eu ouvi a voz do Senhor. Ele falou assim, Jennifer, eu te amo da maneira que você é. Ame a minha palavra. E, meu Deus, aquilo ali mudou minha vida. E porque na minha cabeça eu acabei de dizer para ele que eu odeio. E ele está dizendo para mim que me ama do jeito que eu sou. A única coisa que eu conseguia dizer era, que amor é esse? Que eu não mereço. Eu acabei de dizer que o Senhor pode sair da minha vida. E o Senhor está aqui dizendo que me ama. Que amor é esse? Eu só conseguia chorar e dizer, que amor é esse? Eu nunca tinha sentido um amor como aquele. A partir dali, a minha vida mudou. E eu digo que aonde talvez eu não tive instrução dos meus pais, aonde me faltou talvez uma orientação, eu recebi através da sua palavra. Foi quando ele disse a minha palavra. Eu preguei a Bíblia e para onde eu ia, eu levava a Bíblia. Se eu ia para o intervalo na escola, eu estava com a Bíblia. No ensaio, eu comecei a levar a Bíblia. Eu era aquela que eu sempre tive um espírito de liderança e eu influenciava todo mundo. Então, eu influenciava nos ensaios, eu era muito bagunceira, conversava, não queria saber nada. Eu me lembro no primeiro ensaio que eu fui com a Bíblia na mão. E eu fiquei aquela assim, apaixonada. Eu comecei a ler e fui ler os livros mais difíceis da Bíblia. Eu não entendia nada, mas eu falava, não estou entendendo, mas eu estou lendo. E assim eu fui insistindo, né? E quem diria que Deus ia me fazer uma pregadora da palavra. E eu lembro que nesse ensaio que eu fui,
ambiente mudou. Eu lembro que a gente saiu aquela música bem antiga, Junto a Ti, Senhor, junto a Ti. Vocês lembram dessa música? Eu acho que Senhor, junto a Ti. E eu sei que eu fechei meus olhos, eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu não era mais a mesma pessoa. E ali a presença de Deus tomou aquele ensaio. Eu me lembro que aquele ensaio teve batismo com o Espírito Santo, jovens tiveram visão, a glória de Deus desceu. Não foi um ensaio, foi realmente a manifestação da glória de Deus. Foi a coisa mais linda assim que eu vivi. E a partir dali eu vi que Deus ele também tinha me dado um dom. E outra coisa que eu aprendi, você nunca sai de um encontro com o Senhor de mãos vazias. Ele vai te entregar um ministério, ele vai te entregar uma missão, ele vai te entregar um propósito. E naquele ensaio, Deus começou a me usar em profecia, coisa que eu não sabia que eu carregava, com 13 anos de idade. Então foi algo muito forte que eu comecei a viver com Deus a partir dali, porque eu aprendi a ouvir a voz dele. Naquele dia no meu quarto eu aprendi a ouvir a voz do Senhor. Então foi uma experiência que marcou minha vida e eu digo que a partir dali eu conheci um Deus, não apenas de ouvir falar, mas de buscá-lo, porque eu aprendi a ter secreto com Deus e eu acho que esse é o segredo. A gente acha que espiritualidade é só participar de uma igreja, é só participar de um ministério, é só ir num culto ou saber um louvor. Não. Vida com Deus é você ter vida de secreto, é você fechar a porta do seu quarto, é você orar, é você falar com Deus. E isso fez uma grande diferença na minha vida, porque eu não conhecia Deus numa grande conferência, eu não conhecia Deus num grande retiro, eu conhecia Deus no meu quarto. Você falou do abuso, né? Como que você fez para sair se curar dessa ferida? Foi alguém próximo de você que você convivia depois do abuso ou não? Sim, era alguém próximo. Era alguém próximo, então eu precisei lidar com isso. Aos meus 10 anos, eu tive uma experiência que começou a cura de Deus aos meus 10 anos. Mas eu digo que esse é um trauma que ele não é curado assim instantaneamente. Eu digo que é igual quando você sofre um acidente de carro, que você perde um movimento de um braço, que você precisa ir para o fisioterapeuta, você precisa se reabilitar novamente para ter os movimentos novamente. Eu digo que esse é um trauma que é um processo, é uma estrada de cura. Não é instantâneo. E quando eu tive 10 anos, eu tive a experiência de falar em línguas, de receber o dom de línguas. Eu estava brincando lá atrás, e o diácono saiu e falou assim, crianças entrem, porque Deus está batizando com o Espírito Santo. Como uma boa pentecostal, né? Nasci na Assembleia de Deus. Eu entrei, quando eu entrei, eu comecei a falar em língua, senti a presença de Deus de uma maneira muito forte. Ali Deus me marcou já de uma forma muito especial. E na igreja eu vi a pessoa que tinha me abusado, nesse mesmo dia que eu falei em línguas. E eu me lembro que nesse momento o Espírito Santo dizia assim, não olha ele, olha eu nele. Porque só eu olhando Cristo naquela pessoa que me abusou, eu teria capacidade de perdoar e conviver, porque eu teria que conviver para sempre. Então, ali o Senhor começou a ministrar o meu coração. Não olhe ele, olha eu nele. E a partir dali eu consegui perdoar. Eu fui perdoando, amando, honrando, e apesar do que tinha me acontecido. Então, foi uma experiência muito forte, porque Jacó, quando ele teve um encontro com Deus no Vale de Jaboque, o Peniel, face a face com Deus, quando ele sai dali, ele vai se encontrar com seu irmão, que tinha uma profunda rivalidade, porque ele tinha tomado a bênção de Esaú. E o que ele diz quando ele abraça o seu irmão? Eles se abraçam, eles choram, e cada lágrima vai limpando o coração. Mas Jacó pega o seu irmão, olha nos olhos e diz assim, eu vejo no seu rosto o rosto de Deus. Ele acaba de sair de um lugar que é face a face com Deus. E ele olha para aquele, né, que ele deveria carregar aquela raiva, né, que eles tinham brigado, rompido. E ele fala, eu vejo no seu rosto o rosto de Deus. E aqui está um segredo para o perdão. Se a gente olhar para quem nos feriu e não ver mais aquela pessoa e ver Deus nela, a gente consegue perdoar. Mas como? Só espiritualmente para compreender isso. Você não olhar a pessoa que te feriu, é você ver Deus nela. E aí você consegue olhar com um olhar de ternura, de misericórdia, de graça e dar mais uma chance. Jennifer, você
tem muitos seguidores, né? A maioria é mulher. Você ministra a palavra, você tem projetos também voltados para ajudar muitas pessoas que passaram por traumas e tudo mais. Quando que você entendeu que esse era o chamado de Deus para sua vida? Foi um processo. Eu acredito que ministério e chamado não é algo que você adquire numa faculdade de teologia, embora acho importante fazer. Não é adquirido porque eu fiz uma aula de canto e agora sei cantar. Eu acho que o ministério, ele nasce das nossas cicatrizes, dos lugares onde nós fomos feridos, dos lugares onde nós fomos machucados, onde um dia sangrou e Deus foi lá, fechou a ferida, cicatrizou. E hoje nós temos autoridade para falar. Porque alguém que, por exemplo, está nas drogas, quem tem mais autoridade para ministrar cura sobre ele do que alguém que venceu as drogas? Alguém que está lutando para restaurar seu casamento, quem tem mais autoridade para falar a respeito disso? É alguém que venceu ali, passou as lutas no casamento, mas está de pé para a glória de Deus. Então, a gente entende que esse lugar de dores e caminhos que Deus nos leva, muitas vezes, é para que a gente seja um testemunho para alguém. É para que aquilo que um dia nós recebemos de consolação, é o que Paulo diz, a gente possa consolar outras pessoas. Então, eu entendi que nas minhas cicatrizes, que eu tinha muita vergonha, se eu pudesse, eu nunca falaria das minhas cicatrizes, eu não falaria do meu abuso, eu não falaria das dores que eu vivi na vida sentimental, eu ficaria quietinha. Mas uma das coisas que Deus disse, Deus mandou uma pessoa na minha casa e falou assim, olha, só vim aqui te dizer que eu estava orando, não foi nada de... Não foi, aquele profeta, eis que te digo, foi assim, olha só, Deus mandou vir aqui te dizer e falar para você não ter a sua vida por preciosa, porque não é sobre você, não é sobre a sua reputação. Porque se a gente olha para a nossa reputação, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão julgar, você não conta seu testemunho, você não conta as suas dores, você não conta os seus processos, mas esse lugar que você superou, que você venceu, vai ser o testemunho para que outras pessoas venham se levantar novamente. Quando eu entendi isso, eu entendi que das minhas cicatrizes estava nascendo um ministério. Que das minhas cicatrizes, Deus tinha me delegado o bálsamo para curar outros corações. E é tanto que isso que aconteceu no meu YouTube. O vídeo da minha maior dor, da minha maior vergonha, que eu joguei lá. Eu falei, joguei, porque eu não tinha seguidor, não tinha ninguém, quando eu fiquei sabendo que o vídeo tinha viralizado. E foi o quê? O lugar das minhas cicatrizes. Então, que a gente não tenha vergonha das nossas cicatrizes, porque esse lugar, ele está te apontando o ministério. Você pode compartilhar com a gente? Você teve uma escolha difícil na área, uma escolha errada, né, na área sentimental, e isso gerou vários problemas e você precisou se divorciar. Eu queria que você compartilhasse tudo isso, desde a escolha errada. Sim. E tudo nasceu já desde essa história do abuso, entende? Tem uma correlação. Porque eu falei, eu perdoei e eu vim nesse processo. Mas a ferida ainda estava assim, eu tinha muitos traumas, isso gerou em mim muitos traumas. A gente não tem noção do que um abuso ele pode gerar de traumas numa criança. É tanto que você vê, existem vários estudos que mostram isso. E o meu trauma, ele gerou em mim um desejo de querer casar logo, de querer seguir minha vida, de querer entrar num relacionamento. E isso me fez entrar e escolher a pessoa errada para casar. Eu vou dizer, Deus me sinalizou? Sinalizou. Os meus pais tentaram me aconselhar? Tentaram. Mas eu queria sair, eu queria viver aquilo. E assim, uma menina nascida na igreja, temente a Deus, que tinha feito tudo certo. Mas eu entrei no lugar errado. E no relacionamento errado. E eu sempre falo isso, as pessoas, quando elas saem de um relacionamento, pode ter sido abusivo, a outra pessoa pode ter sido narcisista, pode ter feito, te traiu, fez tudo. Mas a gente tem esse hábito, que vem lá de Adão, de dizer, foi a mulher que tu me deste. De sempre jogar a responsabilidade para o outro. E a gente nunca diz, não, eu errei também, eu escolhi errado, eu errei também, eu não ouvi meus pais, eu errei também, eu desobedeci a voz de Deus. E eu acho que um grande diferencial do meu testemunho foi quando eu disse, quem errou fui eu. Eu vivi um relacionamento abusivo? Vivi. Passei por situações muito dolorosas, eu poderia listar tudo que ele fez, mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dizer da minha responsabilidade. Eu, como uma menina cristã, eu não ouvi a voz de Deus. É muito fácil a gente falar do outro, mas não é esse o meu objetivo aqui. Eu sei que tem muitas mulheres que elas passam por relacionamentos abusivos, doentios, e existem coisas que não dá para ser tolerado realmente. E eu digo que são situações inevitáveis.
Uma coisa é você viver um divórcio, porque não gostei, não era o que eu imaginava. Porque teve uma incompatibilidade. Não é sobre isso. Existem situações que são inevitáveis, que se a pessoa não separar, ela morre. Ela vai aparecer outro dia morta, porque está vivendo um relacionamento abusivo. Ou traição, tantas outras coisas. São muitos fatores que a gente não tem ideia. Agora, o grande problema é que pegam todo mundo que divorciou e joga todo mundo dentro do mesmo saquinho. Sendo que cada um tem uma história. Cada um tem um porquê que chegou naquele lugar, o que levou ela a passar. Às vezes, por uma necessidade, ela entrou naquele relacionamento. A gente não sabe. E a gente julga as pessoas tudo pela mesma história. Sendo que cada um tem uma história. Uma coisa que eu tenho aprendido quando a gente vê alguém divorciado é que cada um tem uma história. Então, procura conhecer a história antes de querer emitir algum tipo de opinião. Então, Na fase do namoro era tudo bem? maravilhoso. Mas Deus tinha usado até uma pessoa de Deus para minha vida e falou, olha, ele não é bem isso não, que está aparecendo, porque eu digo que antes de vir o certo, vem os falsos, e a gente precisa saber discernir. Então, mulheres solteiras, fiquem de olho, porque cuidado com os sapos aí, né? Porque vem tudo perfeito, no namoro é tudo perfeito, mas acredite, sempre haverá sinais. O problema é que a gente fica cega, querendo tanto aquilo, e a gente ignora os sinais que a gente vai vendo no meio do caminho. Acha que a pessoa vai mudar, vai melhorar, e talvez não é tão assim. A gente sempre tenta diminuir a situação. Mas eu já tinha visto sinais de agressividade no namoro, se estressou de maneira terrível no trânsito, e tudo aquilo mostrava um desequilíbrio. Sendo que eu ignorei vários fatos, sabe? E entrei nesse relacionamento. Então, acho que a gente precisa ter cuidado com isso. E vou te dizer, a máscara caiu, não foi anos depois. Foi na lua de mel. Na lua de mel. Foi rápido. Foi assustador. Eu me lembro que a primeira discussão batia nas paredes, assim. Era uma coisa assim que eu ficava, meu Deus, mas que isso? E assim, eu sozinha, numa viagem, e assim, pensando onde eu fui parar. E aí começou toda a realidade, não era nada daquilo que parecia. E para te ganhar, faz tudo que você gosta, te dá as palavras certas, te engana de várias maneiras, enfim. E eu entrei nesse relacionamento, mas a máscara caiu na lua de mel. É tanto que eu vivi um relacionamento curto. Eu poderia até ter tido anulado, eu acho. Eu nunca procurei entrar nessa situação. Mas foi 1 ano e meio. Menos de 1 ano e meio de relacionamento. Mas ficou insustentável. E assim, eu busquei ajuda aos meus pastores. Eu sou da Igreja Batista Atitude, meu pastor acompanhou muito de perto, me ajudou muito nesse momento. Todo mundo tentou ajudar de todas as formas. Também, você é da Igreja Batista Atitude aqui no Rio de Janeiro, do Sim, pastor Josué Valandro. Ele já veio aqui no podcast. Legal. Para assistir. Sim. Queria que você falasse do apoio que ele e a pastora Bianca te deram nesse momento, que eu acredito também que foi fundamental. Eu lembro da Bianca que ela foi me socorrer uma vez, 3 horas da manhã, ela saiu da casa dela. Foi lá porque estava muito insustentável. E eu era uma menina, tinha 23 anos. 23, 24 anos. E foi muito doloroso, mas o apoio deles fez toda a diferença na minha vida. Porque, eu não sei, eu fico pensando, se eu tivesse em uma outra igreja, talvez não teria sido tão cuidada quanto eu fui. Eu espero que sim, espero que nas outras igrejas também tenham esse cuidado e esse amor, mas a gente precisa olhar para cada história de uma maneira. Eles acompanharam tudo desde o namoro, eles viram tudo e eles viram a mudança radical. Acabou que faltou o respeito até com os pastores. Então isso ficou muito, muito claro ali, aquela situação. E acabou que eles, olhando aquilo tudo, eles falaram, minha filha, ele não quer. E existem coisas que não adianta a gente ficar tentando insistir. E eu entendi que ali não dava mais para continuar. Mas foi difícil você sair desse relacionamento? Foi difícil. Foi difícil. Primeiro porque eu nasci no lar cristã e creio e acredito que casamento é para sempre. Então, esse lugar para mim de ser uma mulher divorciada foi algo doloroso demais. E eu me lembro que foi tão sério que ele falou assim, você nunca mais vai cantar.
Você agora vai ser uma mulher divorciada, você não sobe mais no altar, você nunca mais canta, você nunca mais prega, acabou para você. Para você ver como foi uma cilada mesmo do inimigo contra a minha vida. E eu me lembro que Deus, depois, né, dos processos, ele falou assim, vai cantar. Você vai voltar a cantar, você vai voltar a pregar, e agora que o seu ministério vai acontecer. E eu aprendo exatamente isso. O inimigo, através da dor, né, de um divórcio, por exemplo, ele fala isso para muitas mulheres. Ó, acabou, você não tem mais vida, você nunca mais vai ser feliz, você nunca vai encontrar alguém que te ame de verdade, você nunca vai conseguir sorrir de novo, você não vai conseguir ter um ministério. Mas eu lembro de Jesus no poço, esperando uma mulher que teve 5 maridos. E o 6º que ela estava era uma longa história. Mas a partir do momento que entra o 7º na vida dela, que é Jesus, ela encontra a fonte de água viva. E ela não precisa beber mais de outra fonte. E eu vou dizer, Jesus, ele me encontrou nesse poço. Quando eu estava completamente quebrada, eu achava que meu ministério tinha acabado, que as promessas dele tinham acabado na minha vida. E Jesus falou, olha, eu vou te reconstruir. E do seu interior vão fluir rios de águas vivas. E daquela mulher que toda a sociedade rejeitava, Jesus escolheu ela para ser a avivalista de Samaria, para ser a missionária de Samaria. Enquanto todos olhavam e diziam, lá vem a divorciada, lá vem a quebrada. É tanto que ela ia para o poço no horário que não tinha ninguém, para ficar sozinha pela vergonha da sua história e das suas cicatrizes. Mas Jesus esperou ela exatamente naquele horário para dizer assim, lá vem aquela que eu vou usar. Lá vem aquela que todos descartam, mas eu não descarto, porque eu tenho uma nova história para dar para ela. E eu me encontrei na história da mulher samaritana. Eu vi que Deus, ele pega gente quebrado. E se você olhar na Bíblia, Deus usa pessoas quebradas. Deus usa... você vê pouquíssimos que foram assim, quase que perfeitos na sua postura, como Daniel. Você não vê nenhuma mancha, né, na sua história, mas os demais, todos, José, por exemplo, ele também foi muito ali fiel, embora muitos dizem que o fato dele ter contado o sonho não deveria. Mas você vê Moisés, ele assassinou, Davi adulterou. São pessoas que passaram pelas dores da vida, passaram pelas escolhas erradas, mas ainda assim Deus não descartou, ainda assim Deus deu uma oportunidade de recomeço. Até mesmo Eva, quando a gente olha para a história de Eva, a gente descarta Eva, a gente fala assim, Eva, eu vou ter uma conversa séria com ela no céu, porque eu sinto cólicas, eu tenho dores de parto, Eva que me aguarde. Mas quando Deus foi liberar uma palavra para Eva, ele disse, do seu ventre vai nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Ele olha para ela e fala assim, Eva, sua história ainda não acabou. Você vai gerar aquele que vai te dar um novo recomeço. O Messias vai vir do ventre de uma mulher. Então a gente vê Deus sempre nos dando a oportunidade de recomeçar. E ele fez isso comigo. Me deu essa oportunidade de viver uma nova história. E você... Perdão. Queria que você compartilhasse mais desse preconceito, né, que existe. Você ficou mal logo nesse início que separou? Você via olhares te julgando? Via, sim. Queria que você falasse mais sobre isso. Como que você conseguiu superar? E você ficou de banco também, né? Sim. Precisou ficar... Isso é um ponto muito importante, porque o meu pastor, com muito amor, ele falou assim, Jennifer, eu vou pedir para que você fique 6 meses. E eu lembro que foi um período que eu estava no Ministério de Louvor, e o Ministério de Louvor estava gravando aqui com a MK, estava assim, bombando as coisas, eu estava na gravação, eu tive que parar tudo, tipo, retroceder, sentar no banco. Ele falou assim, eu vou te pedir, por causa do julgamento das pessoas, para você também se curar. E eu vou dizer, foi a melhor coisa. O que eu vejo hoje, muitas vezes, é as pessoas passando por rupturas assim, no dia seguinte está pregando, no dia seguinte está cantando. E eu acredito que a gente passa por luto. Isso é um luto, isso é uma perda, é um sonho que você se perdeu. Você precisa de tempo para se recuperar. Você precisa de tempo para você se assentar, você colocar as coisas no lugar e poder recomeçar. E esses 6 meses que eu fiquei de banco, foram 6 meses que eu adorei no banco, porque eu não precisava do altar para adorar, eu não precisava do microfone para adorar, e ali eu permaneci fiel na igreja, servindo, porque eu entendi que era um tempo de recuperação, e também eu entendi que quem é adorador não precisa estar lá no ministério, o ministério gravando. Eu consegui ter alegria mesmo estando no banco, porque eu aprendi que era
parte do processo. E que ali Deus estava forjando em mim uma verdadeira adoradora. Porque adorar quando você está sendo abençoado é muito fácil. O único lugar onde a gente pode adorar na dor é aqui, na terra. Porque no céu não vai ter choro, no céu não vai ter lágrima. Agora, o único lugar que nós temos o privilégio de adorar na dor é aqui na terra. E ali eu aprendi a adorar na minha dor. Passei pelo preconceito, passei. Imagina, eu fazia parte do altar, eu estava ali no louvor, muita gente da minha igreja me conhecia. E eu vou te dizer, eu fui julgada pelas pessoas que eu menos imaginei. As que eu imaginei que poderiam talvez me julgar, me acolheram de maneira profunda. E quem eu nunca imaginei que eu ia ser acolhida, foram exatamente as que me julgaram. Então a gente tem uma grande e terrível surpresa nesse momento. E eu me lembro que uma das pessoas que me julgou, foi uma história bem forte que eu vivi. Uma das pessoas que me julgou, logo depois, a filha dela casou, e menos de um ano, a filha dela se separou também. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Nunca jogue pedra no telhado do outro, porque o nosso telhado é de vidro. A gente também tem filhos, a gente vai ter netos, a gente tem, né? A gente tem os nossos irmãos, a gente tem os nossos amigos. Então, nosso telhado é de teto. Então, não jogue pedra no teto do outro, porque você também tem filho, você também vai ter netos, e ninguém deseja isso para ninguém. Então, a gente não pode julgar o outro. Uma das coisas que eu mais aprendi nessa minha história foi não julgar. E eu vou dizer, eu me tornei o que eu julguei, porque eu me lembro que na adolescência eu falava assim, gente, se a pessoa se separou, acabou a vida dela. Era o que eu acreditava. E realmente que acabou a vida dela. Agora imagina, eu tinha 26 anos com o divórcio. Eu nunca mais ia ter uma família, nunca mais eu ia poder sonhar em ter meus filhos. Acabou para mim para sempre. Eu sei que muitas pessoas querem colocar você nesse lugar, mas em Deus e através da palavra, eu encontrei um Deus que me deu a oportunidade de viver um novo começo. Você fundou, né, o projeto Geração Reborn, que fala muito sobre recomeços, né? Sim, E isso. você já deu muitos testemunhos contando, né, de tudo isso que você passou, como isso te ajudou a fundar o Geração Reborn. Mas qual foi o seu start para falar, cara, tem que ter algo do tipo para ajudar as pessoas que passam pela mesma coisa que eu? Deus usou algumas pessoas para minha vida. E Deus começou a sinalizar que era o tempo de eu contar meu testemunho. Porque se eu não quisesse contar para ninguém que eu já tinha vivido um divórcio, ninguém ia saber, eu não tenho filhos. Eu não tive filhos nesse primeiro relacionamento. Então, uma coisa é quando você tem filhos, você não tem como esconder, né? Agora, eu não tive filhos, se eu quisesse contar para ninguém, nova ainda, eu poderia dizer que eu era solteira, nunca passei por uma ruptura. Eu conheço pessoas que faz parte do meio cristão que já teve um divórcio, mas ninguém sabe. Porque não teve filhos e sentiu da direção de Deus de que ninguém soubesse. Mas comigo, quem dera se fosse, eu falo, seria até menos pior. Mas comigo Deus disse, não é sobre você. Inclusive falaram assim, se você contar seu testemunho, você vai fechar portas. Mas eu falei, Deus, se eu contar meu testemunho, eu vou fechar portas. Deus falou assim, mas quem abre a porta sou eu. E quem está mandando você contar o seu testemunho sou eu. Porque é muito fácil você ficar nesse lugar. Não vou contar para ninguém. Ninguém precisa saber que eu passei por isso. Não preciso contar essa vergonha, essa história triste da minha vida. Mas hoje eu vejo, no meu YouTube tem gente me jogando pedra? Tem. Tem gente me criticando? Tem. Mas o quanto tem de mulheres dizendo, porque eu vi sua história, eu acredito que eu posso sonhar de novo. O projeto nasceu depois ou antes de você conhecer o seu atual marido? Depois. E ele foi a pessoa que mais me apoiou. Porque ele poderia dizer, não quero que você conte do seu passado. Ele teria esse direito. E quando Deus começou a ministrar que era o momento de eu contar, ele falou assim, você precisa dizer mesmo. Eu fiquei assim, gente. Ele falou assim, tem muitas mulheres que precisam olhar para sua história e ver que elas podem sorrir de novo. E eu digo, vou até chorar, que o Elias, ele é o meu Boaz. E quando você vive um casamento muito triste como eu vivi, e depois você tem um casamento de verdade, é totalmente diferente. E hoje eu vejo quanto eu sou feliz no meu casamento, quanto Deus mudou minha sorte. E o que eu acho lindo é que Deus ele me fez contar a história quando estava tudo completo já. Porque tem gente que quer contar o testemunho pela metade. E Deus ele permitiu que eu contasse o testemunho quando ele estava completo. E ele só se tornou completo quando eu tive ali o meu marido me apoiando
estando do meu lado e dizendo: o que Deus ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua. Deus ele pode te reconstruir, Deus pode enviar o seu Boaz, o seu resgatador, sabe? Então o Elias, ele é a prova do cuidado e do amor de Deus para minha vida. E ele é a pessoa hoje que mais me incentiva. E ele fala: o seu testemunho é necessário. Eu até falo assim, uma vez eu perguntei: amor, se eu tivesse tido filhos, você casaria comigo? E ele fala: eu casaria. Porque alguém que te ama vai te amar por você. E eu vejo muitas mulheres que falam: eu sou mãe solteira, eu sou mãe, eu fui abandonada pelo marido, enfim, eu tenho filho. Alguém que te ama vai te amar você com seu filho. E eu vi isso na minha vida. Como você conheceu o Elias? A história é bonita. O Elias estava ali desde sempre e eu não vi. Eu sempre digo: meninas, às vezes está mais perto do que você imagina. Porque às vezes a gente acha: ai, vai vir de longe, vai vir de algum lugar. Sendo que às vezes está ali do lado. Para vocês terem ideia, os nossos pais moram na mesma rua até hoje. A gente era vizinho. Vizinho. Eu sempre achei o Elias muito bonito, porque Deus caprichou. Eu sempre achei o Elias bonito. Ele era realmente o homem mais bonito ali do bairro que a gente morava. Menino de Deus, um menino que sempre amou e honrou muito a sua família. E uma coisa que fez toda a diferença foi ouvir a voz da minha mãe. Sem saber, ela orava e dizia assim: esse é o genro que eu queria ter. Ela não me falava nada, mas ela dizia: esse é o genro que eu queria ter. E quando eu entrei no primeiro relacionamento, minha mãe ficou muito triste. Minha mãe viu que não era para mim. E eu não ouvi o conselho. E eu acho que uma das coisas que eu falo hoje: escuta o conselho da sua mãe, escuta o conselho dos seus pais. Eles te conhecem. Eles sabem o que vai combinar com você e o que não vai. Eles conhecem seu temperamento, seu jeito, eles sabem. E minha mãe sempre olhou para o Elias e falou assim: nossa, ele é um bom filho. Porque realmente um bom filho, ele é um bom marido. Isso é fato. Eu vejo e provo disso. O Elias, ele tem uma maternidade, uma paternidade curada tão lindo. Eu nunca vi alguém tão amigo do pai quanto o meu marido. E faz 1 ano que o meu sogro faleceu. E foi muito doloroso para o meu marido e tem sido. Mas eu vi o grande homem que o meu sogro fez através do Elias. E eu vou te dizer, não tinha muitos recursos, humilde, mas ele deu dignidade aos filhos. Ele lutou, foi um homem batalhador e ensinou princípios para o Elias. Desde novo, instruiu muito o Elias. Eu vejo assim os conselhos que ele dava para o Elias, desde a infância que o Elias me conta. E são orientações que mudaram o destino, a história dele. O Elias, apesar de vir de uma família muito simples, sempre estudou escola pública. Ele acreditou, ele estudava em cima de uma caixa d'água. E ele hoje é concursado, né? Ele é capitão da Marinha e passou em primeiro lugar do Brasil. Por quê? Porque teve um pai que instruiu, teve um pai que orientou, teve um pai que cuidou. Não tinha recursos, mas muitas vezes ia andando até o trabalho para dar o pão para os filhos. E hoje ele tem um filho honrado, que é o Elias. E eu sou muito grata a Deus por ter ele como meu marido. Então a paternidade faz uma diferença na vida do homem. E ele é fruto do pai que ele teve. Mas conta esse reencontro que vocês tiveram. Ah, como foi? Sim, foi maravilhoso. Porque assim, eu conheço o Elias há muito tempo, ele era líder dos jovens, ele sempre me chamava, eu já pregava desde a minha adolescência, mas aquele negócio assim muito pontual. Muito ali entre jovens, adolescentes, e ele me convidava para pregar. Ele dizia assim: eu convidava só porque você era uma boa pregadora. Aí ele fala: só que não, né? Que ele já ficava de olho em mim. Mas a gente seguiu rumos de vida muito, muito diferente, porque embora a gente morasse na mesma rua, eu era de uma igreja e ele era de outra. Então, por vezes, tinha um encontro de jovens que aí uma igreja convida a outra igreja e eu ia lá, eu pregava, mas a gente nunca teve a oportunidade de conversar. E sempre quando a gente teria a oportunidade de conversar, eu vou dizer, acontecia muitas coisas para que eu não chegasse perto do Elias, nem Elias perto de mim. É tanto que eu lembro que num retiro, ele tinha uma namorada, uma abençoada, que ele namorou, e ele tinha terminado esse namoro. E nesse retiro, os pastores, todo mundo sonhava com nós dois juntos. Todo mundo olhava e dizia: esses dois têm tudo a ver. Sendo que a gente nunca tinha a oportunidade de se conhecer.
E todo mundo falou, é agora, é nesse retiro. Você acredita que ela apareceu e ainda ficou no meu quarto? Tipo assim, pra eu nem chegar perto dele, tinham terminado o namoro, mas eu não sabia. Mas ela fez questão, quando ela soube que eu ia, ela fez questão de ir ficar no meu quarto. Olha isso, gente. E aí eu sei que tudo aconteceu pra gente não ficar próximo nessa época. Sei que a minha vida seguiu, a vida dele seguiu. Eu entrei nesse relacionamento e assim foi. E logo depois, ele disse que meu pai um dia chegando do trabalho, subindo na rua, ele estava num portão. E aí ele, e aí, irmão Jacinto, como o senhor tá? Ah, tô bem. Tá sabendo da minha filha? Ele, não. Porque o dia que ele viu que eu tinha me casado, ele ficou muito triste. Ele, poxa, perdi. A mãe dele olhou para ele e falou assim, poxa aí, meu filho, perdeu. E um dia meu pai subiu na rua e falou assim, tá sabendo da Jennifer? Ele, não. A Jennifer tá separada, separou, não deu certo. Aí ele, dentro do coração dele, eu ainda tenho uma chance. Nem pôde esboçar. Imaginando o seu pai contando com... Meu pai foi assim mesmo. Exatamente. E aí eu sei que eu não tinha um contato do Elias, a gente nem se falava. E o Elias é zero rede social. Eu insisto pro meu marido ser. Mas eu lembro que até naquela época a gente tinha Orkut, lembra, gente? A gente tinha Facebook. Ele não tinha nada disso, porque seria uma ótima oportunidade de eu ter me aproximado do Elias na época. Mas como ele não tinha, a gente não tinha como se falar. E naquela época, convenhamos, não tinha WhatsApp, né? Como tem hoje. E aí eu sei que ele começou a aparecer um Elias no meu Instagram, curtindo minhas coisas. Eu, Elias, nossa, meu vizinho. Tanto tempo. Aí um dia estou eu chegando na igreja. E eu vou te dizer, o nosso reencontro aconteceu na igreja. Por isso que eu digo, esteja no lugar certo. Parece que assim, eu vou te dizer, tinha dias que eu subia naquela igreja, minha igreja é uma imensa, é uma das maiores igrejas da Barra de Tijuca. Eu subia para cantar, falava, gente, não tem um homem solteiro digno nessa igreja. Eu sei que muitas mulheres passam por isso, mas eu sei que do nada Deus faz brotar. Deus fez na minha vida, ele faz brotar na vida de qualquer um. Sou mais de 13 anos. Nossa. Muita coisa. E eu me lembro que eu subia para cantar e falava, Jesus, não tem nenhum homem solteiro legal nessa igreja. Mas um dia ele resolveu ir me visitar, que ele sabia. Ele não era da Atitude. Não era da Atitude, ele era de outra igreja. E ele resolveu ir lá me visitar. E nesse dia, por acaso, meus pais foram. Pensa assim, meu pai chegando para estacionar e ele estacionando do lado. Estacionaram um do lado do outro. Aí meus pais, Elias, eles... Oi, irmão Jacinto. Verônica, entraram todo mundo junto. Eu falei, mãe, o que o Elias tá fazendo aqui? Vocês trouxeram o Elias? Ela, não, a gente encontrou eles aqui. Eu até achei que eles tinham armado. Porque minha mãe sabia que eu tava numa fase, né, difícil, esperando em Deus, aquela fase. Aí ela, não, ele chegou aqui de repente, eu sabia. Eu, tá. Aí depois a gente ficou conversando e ali começou um reencontro. Mas eu achei que talvez pudesse acontecer logo, não. Aí ele seguiu, a gente ficou um tempo sem se falar, até que depois de um tempo, ele me mandou uma mensagem. E tudo aconteceu numa oração. Ele, sem eu saber, ele tinha feito uma oração. Na virada do ano, não me lembro de qual ano, eu sou boa com data, ele disse que, sem a gente ter contato nenhum, ele dobrou o joelho na virada do ano, dentro do quarto dele, e falou assim, Deus, eu quero muito casar. Porque o Elias nunca tinha casado. Eu quero muito casar. E eu ia ficar muito feliz se fosse a Jennifer. Sendo que a gente não tinha contato nenhum. E minha mãe um dia passando falou assim, Elias, você tem o telefone da Jennifer? Aí ele, não! Aí ela passou para ele meu telefone, pediu para meu irmão passar. E ele me mandou uma mensagem. Jennifer, eu tenho orado por você. Eu gosto muito de você. Aquela mensagem dele virou uma chave no meu coração. Porque até então... Até a Bia tinha me visto na igreja, eu conversando com ele, e ela falou assim, nossa, que bonito ele! Aí eu falei assim, mas nada a ver, já conheço há tanto tempo, ixi, não vai rolar. Tipo assim, a gente pensa assim, nossa, já conheço há tanto tempo, nunca rolou, vai rolar agora, vai acontecer agora. E aí, eu falei, não, nada a ver. Quando ele falou essa mensagem, eu falei assim, gente, eu tô aqui, triste. Por que eu não me permito conhecer, conversar? Às vezes a gente também não se permite. Aí ele falou assim, vamos tomar um café? Eu falei assim, então tá bom, vamos. E nisso que a gente acabou saindo para jantar. Né? Nesse jantar, a gente esclareceu tudo, desde aquela época dessa namorada que apareceu no meu quarto. Ele falou essa fase da vida dele, eu contei toda a fase da minha vida, que a gente não se falava. E a partir dali,
Deus despertou mesmo um sentimento que foi diferente de tudo. Isso foi quanto tempo depois que você já tinha se separado? Em torno de uns 2, 3 anos. Levou um tempinho. Levou um tempinho. Não foi tão rápido, não. Mas eu vou dizer, eu orei muito pela minha vida sentimental. Eu fiz o jejum de Esté, eu orava nas madrugadas. Eu falava assim, Deus, eu errei uma vez, não vou errar a segunda, não. Deus, não vou errar. Eu orava, eu fazia campanha de oração com as minhas amigas. Eu não sabia de onde viria. Mas uma convicção eu tinha no meu coração. Eu não erro de novo. Não erro de novo. E graças a Deus, Deus não deixou eu errar de novo. Deus foi muito bom. Mas eu acho que a gente tem que orar pela nossa vida sentimental. O que acontece? Ninguém fala de vida sentimental. A gente prega sobre emprego, a gente prega sobre trabalho, sobre coisas corriqueiras, mas a gente muitas vezes não fala da sua vida sentimental, que ela importa para Deus. Deus, ele se importa. Quando Deus ele criou o homem, ele disse tudo era bom, mas uma coisa ele disse não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora. Farei para ele uma esposa. Então, a família é projeto de Deus. E eu me lembro que eu rasguei meu coração para Deus. Eu falei, Deus, eu sonho ter minha família. O Senhor me prometeu desde a minha adolescência que eu teria minha família. E eu comecei a falar, Senhor, eu quero viver as suas promessas, eu quero viver o que o Senhor tem para minha vida. Ajusta em mim o que precisa. Porque às vezes a gente que também não está preparado para receber a benção. E eu entrei nesse processo de clamar muito a Deus pela minha vida sentimental. E eu vou dizer, Deus fez. Ele orou também. E eu acho que tudo começa com a oração. A gente colocar diante de Deus a nossa vida sentimental, que Ele vai preparar a pessoa certa. Quem te acompanha nas redes sociais sabe, né? Você fala muito do seu casamento, né, você gosta muito, assim, né? Fala que eu digo, assim, pra incentivar, pra ajudar, dar conselhos pras outras pessoas, né? E você e o seu marido passaram recentemente, né? Por uma fase muito difícil. Você engravidou. Sim. E você perdeu o bebê, acho que um mês Foi. depois, né? Foi. E eu nunca passei por isso, mas eu tenho certeza que Sim. deve ser muito difícil, muito, Com certeza. né? Enfim, eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a euforia de você ter descoberto que ia ser mãe e pouco tempo depois Sim. ver aquilo. Olha, foi um processo muito doloroso, não nego, foi muito difícil. Porque eu estava no momento, eu estava nos Estados Unidos quando eu perdi o bebê. Primeiro que você já não está na sua casa. Eu estava naquela missão, né, cumprindo a missão. E quando eu descobri, foi uma emoção. Você descobriu aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E logo depois eu tinha essa viagem. Contei para ele, choramos, agradecemos a Deus. Fomos no médico, obviamente, ouvimos o coração, aquela experiência de ouvir o coração, gente. Batendo dentro de você um segundo coração, é muito emocionante, chorei. Foi lindo. E tendo todos os cuidados, viajei. E eu estava num retiro de mulheres nos Estados Unidos. E quando eu comecei a ter muito sangramento. E aí eu fui para o hospital. O hospital nos Estados Unidos não é como no hospital no Brasil. Eles são muito mais frios. Eles não dizem o que está acontecendo com você. Tem que esperar um monte de coisa para eles informarem o que de fato aconteceu. E eu fiz todo... Na verdade, eu fui fazer uma ultra, porque eu comecei a sangrar. E a menina falou que não tinha progredido. Que ele estava do mesmo... Ele já era para ter crescido. E ele não tinha crescido. Estava num tamanho... E não correspondia com os meses as semanas que eu estava. E ela achou aquilo problema e não achou o coração bater. Ali foi muito difícil. Aquele momento foi muito difícil. Porque a gente só foi fazer uma ultra. Achava que estava tudo bem. E nesse momento meu marido quase desmaiou, o Elias. Ele deitou no chão. Eu comecei a chorar. E essa mulher, graças a Deus, essa enfermeira, ela foi muito bondosa. Ela, eu vou deixar um tempo vocês aqui. Vocês a sós, você e o Elias. E ela saiu, ela deixou a gente chorar. A gente chorou, sentiu. E eu lembro que eu saí do hospital, falei, preciso comer, porque a comida me abraça. Tem gente que a comida consola. Eu falei, me leva para comer. E no restaurante eu falei assim, e aí, amor, vou pro retiro? Porque as meninas já tinham preparado tudo pra eu... Elas pensaram, obviamente que a Jennifer não volta pro retiro. Vamos arrumar as coisas dela, que ela vai pra casa da pastora, vai descansar. E naquele momento, eu e meu marido, a gente sentiu a mesma direção. Vai sim, vai pregar, porque era à noite que eu pregava. E eu passei o dia no hospital. E as pessoas já sabiam que você estava grávida? Todo mundo já sabia. Sabia porque viu que eu estava sangrando, eu tive que ficar deitada. Então, o início do retiro eu fiquei muito tempo deitada. Então, não teve como esconder ali. E todo mundo viu que eu fui para o hospital. Que eu estava lá no retiro. E quando eu voltei,
Foi uma das experiências mais... Eu digo que foi uma das experiências mais incríveis, assim, difíceis e incríveis que Deus me permitiu viver. Porque eu fui pro quarto, eu cheguei, minhas coisas estavam tudo prontas, elas achavam que eu ia voltar, não ia voltar. Quando elas me viram, elas falaram, meu Deus, você tá aqui de volta. E quem perde um bebê, um aborto espontâneo, sente muitas dores. É uma cólica muito, muito, muito forte. Tudo que eu conseguia era deitar e esperar a minha hora de pregar. E pedindo a Deus para eu amenizar a dor para eu conseguir pregar. E eu lembro que eu estava no quarto, estava acontecendo ainda, terminando o período do final da tarde. E lá da sala, eu ouvia no meu quarto o que estava acontecendo. E a ministra de louvor começou a cantar assim, a música da Lu Meu Pediu, inclusive que teve gravando aqui, né? Ela cantando... E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Porque o preço do perfume só a gente sabe. E naquele dia eu chorava e dizia, Deus, não importa o preço da dor que eu estou sentindo, de ter perdido meu bebê, eu sei que a tua presença vale mais. E é o motivo de eu estar aqui, é o motivo de eu estar de pé. E eu me lembro que quando eu fui pregar, por incrível que pareça, a dor parou. No momento de eu pregar, eu preguei sentadinha, as meninas... Mas eu vou te dizer, foi uma manifestação da glória de Deus de uma forma sobrenatural naquele retiro. Porque uma coisa é você adorar, estando tudo bem. Outra coisa é você pegar a sua dor, colocar num bolso, para você ser bênção na vida de alguém. E foi exatamente isso que eu vivi nesse retiro. Então eu vi mulheres ali chorando, sendo curadas, sendo ministradas, sem eu nem abrir a boca. Só o fato de elas terem me visto ali, adorando, na dor, Deus já fez tanto. E às vezes o que Deus ele permite a gente passar por dores para a gente ser um testemunho, para dizer que é possível adorar na dor. E eu vivi essa experiência, e foi uma das experiências mais difíceis, mas mais incríveis, que eu vi o cuidado, a presença de Deus me abraçou de uma maneira assim surpreendente. E eu fui muito acolhida por Deus nesse período. E nós estamos aí, esperando a bênção e a promessa. Você falou sobre ouvir a voz de Deus, né? Você pode dar dicas, assim, de como conseguir ouvir a voz de Deus, saber que é a voz de Deus? Sim. Eu digo que Deus ele fala conosco por meio de sentimentos e pensamentos que são nossos, mas não têm origem em nós. E sabe quando muitas vezes você sente... E vem aquela voz, não é esse o caminho, não vai desse jeito. Cuidado, presta atenção. A gente fala, ai, que besteira. Deus, ele fala conosco por meio de pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não tem origem nossa. Isso não vem de você, vem do Espírito Santo. E a gente precisa discernir o que vem do Espírito. E outra maneira para ouvir a voz de Deus é conhecer a sua palavra. Porque quanto mais eu conheço a palavra, mais eu sei o que ele está me sinalizando. Uma das coisas que eu aprendi muito, eu sou uma sanguínea. E como sanguínea, eu conheci hoje, eu acho que já é minha melhor amiga. Eu já acho que eu tenho que levar para casa. Nossa, somos amigas. Eu até vi um vídeo de duas crianças falando assim, essas duas são sanguíneas. Vocês são, a minha melhor amiga. Tá, mas vocês se conheceram quando? Hoje. Sou eu na vida. E eu aprendi muito com a mulher sunamita, que a Bíblia fala lá em 1 Reis, capítulo 4, que a mulher sunamita, ela chama Eliseu para comer à mesa. E todas as vezes que ele passa por Sunem, ele senta à mesa com ela. E depois ela olha para o seu marido e diz, eu vejo que ele é um santo homem de Deus, vamos construir para ele um quarto. Sendo que é interessante que a gente vê a parte que ela constrói o quarto, ela é conhecida por isso, ela constrói o quarto para o profeta. Mas ela não coloca da noite para o dia. A Bíblia diz que todas as vezes que ele passava, ou seja, ela caminha um pouco com ele. Ela senta à mesa com ele. Ela conhece o coração dele. Ela não se relaciona com o dom dele. Porque tem muitas pessoas se relacionando com o dom das pessoas. Porque profetizou significa que tem caráter? Nem sempre. Porque revelou coisas profundas da minha vida, significa que tem caráter? Nem sempre. Porque a gente se impressiona com dom, mas Deus ele se impressiona com caráter. E quando ela fala para o seu marido, eu vejo o que ele é, ela não fala, eu vejo o que ele faz. Eu vejo que ele tem dom, eu vejo que ele tem uma unção diferenciada, eu vejo que ele pode nos dar um filho. Ela não se relaciona com o que ele tem, ela se relaciona com o que ele é.
Então, o que eu aprendi é que antes da gente construir um quarto para alguém e colocar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, a gente precisa primeiro sentar à mesa, porque a mesa revela o coração. E eu, como uma boa sanguínea, eu aprendi a discernir na palavra esse aprendizado e vários outros. O grande problema de hoje da gente não ouvir a voz de Deus é que a gente não lê a Bíblia. E quando eu aprendi essa história, por exemplo, da Sunamita, eu tinha passado por uma experiência de alguém que parecia de Deus, que tinha idade para ser minha mãe, mas que se levantou de uma maneira terrível contra a minha vida. Inclusive, foi mais uma experiência com o meu pastor. Ela nem era da nossa igreja e ela marcou um gabinete com uma pastora da nossa igreja para me detonar, me destruir mesmo. E ela foi até lá com um único objetivo. No final ela disse, eu estou aqui porque a Jennifer nunca mais pode subir no altar dessa igreja. Então ela foi com o objetivo de me destruir. Uma pessoa que tinha oração linda, ungida, profetizava, bênção. Mas isso não significa... O que eu aprendi com o Sunamita? Ela não se relaciona com o dom do profeta. Ela se relaciona com o caráter. E a gente acha que porque alguém profetizou, o caráter já é íntegro. Nem sempre. Porque alguém que é digno de confiança, às vezes nem sempre. Então a gente tem que aprender a caminhar mais um pouco. Então a palavra de Deus, ela foi me ensinando muita coisa, a discernir muita coisa, a amadurecer muita coisa. E aí, só para terminar essa história, foi um dos momentos difíceis do meu chamado, do meu ministério, porque enquanto você está num banco, você não incomoda ninguém. A partir do momento que você se levanta para fazer algo em prol do reino, os ataques, as pedradas vão vir. E eu vivi isso. E fui chamada no gabinete, 13 anos na igreja, nunca tinha sido chamada do gabinete. Eu falei, meu Deus. E eu falei assim, Deus, nessa situação só o Senhor para me defender. Eu sei que Deus usou pessoas de fora para me defender, para me mostrar que tudo aquilo era mentira, mas era a minha palavra contra a dela. E eu sei que Deus, ele desfez. E eu digo uma coisa, o crente de fato, ele não precisa se justificar. Deus, ele te justifica. E foi algo tão terrível que meu pastor ficou até no início, ficou um pouco chateado, porque ele meio que acreditou no que ela tinha dito. Mas Deus, para mostrar quem ela era, quando ele teve o primeiro diagnóstico de câncer, ela mandou uma mensagem para ele. Falou assim, o senhor está com câncer porque o senhor não tirou a Jennifer do altar. E ali ela revelou o coração dela. E eu, inclusive, estive cantando recentemente na minha igreja e hoje, até hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu continuo subindo no altar da minha igreja. Então eu digo que vale a pena ser fiel, vale a pena ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente erra por não conhecer as Escrituras. E quando eu passei por essa experiência, óbvio, eu perdoei, até porque a palavra de Deus nos ensina isso. Liberei perdão, amo. E amo mesmo, sem nenhuma dificuldade. Até porque eu tive que amar e perdoar meu abusador. Então, eu tenho muita... Não é facilidade. Eu digo que perdoar nunca é fácil. É doloroso, é difícil. Mas em Cristo é possível. Pelo Espírito Santo é possível. Então, é algo já resolvido, perdoado no meu coração. Mas eu aprendi muitas lições através da palavra de Deus com essa experiência. E a palavra de Deus, ela nos ensina muita coisa, sendo que a gente não abre a Bíblia, a gente não, às vezes não mergulha, não medita, porque não é só sobre ler, é sobre meditar na palavra de Deus. Então, acho que a gente precisa aprender mais a amar a palavra e meditar nela, entender os tesouros que estão escritos ali para a nossa vida. Então, ouvir a Deus é mais abrir a Bíblia. Sobre isso. Você está falou um pouco do Ministério de Louvor, né? Eu acho que você começou a ser conhecida como ministra de louvor. De louvor. E talvez esse fosse o seu sonho, de ser Sim. uma cantora muito famosa. Mas Deus te levou por um caminho diferente, que é o caminho da pregação. Sim. Você aceitou rápido? Fácil não. Não. E o meu marido, inclusive o Elias, ele foi fundamental nesse meu processo. Porque ele falava, amor, você não é uma cantora que prega. Você é uma pregadora que canta. É diferente. E aí, quando eu falei assim, não, mas eu não quero pregar. Porque na minha concepção, eu acho que pregar é muito difícil. Você fica 30 minutos, 30, 40, às vezes até muito mais, 1 hora e meia, com as pessoas olhando para sua cara e você tendo que entregar algo a elas, de Deus.
Outra coisa é você cantar. Primeiro que a igreja levanta com você, a igreja canta com você, a igreja interage com você. É teoricamente mais fácil. Você tá com uma banda junto, você não tá sozinha. Agora a pregação, você não tem banda. Você não pode nem. Se errar, você não pode colocar desculpa na banda, que errou. Fica tudo na sua conta mesmo. E eu falava, gente, pregar é muito difícil. Então, pra mim, foi realmente desafiador. E eu vou dizer, eu amo ministrar o louvor. Hoje, toda vez que eu prego, eu canto também. Ou eu canto no início, ou eu canto no final, eu canto no meio, ou eu canto em algum lugar. Mas porque, para mim, ministrar louvor faz parte de quem eu sou, de onde eu fui forjada. Na minha adolescência, eu fui muito inspirada por Deus e ministrada pela vida da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono. Então, ali eu fui aprendendo a mergulhar no louvor e na adoração. Então, até quando eu prego, eu gosto de pregar com teclado no fundo, porque eu fluo com a adoração. É algo que, para mim, flui melhor, é diferente. Então, a adoração faz parte da minha vida. Eu não me desprendi completamente do cantar. O cantar, ele veio comigo para a pregação. Mas ter que fazer essa transição, para mim, foi muito desafiadora. Porque a missão de pregar é muito difícil. E eu olhava para minha condição e dizia, não sei nem tanto de Bíblia como tantos sabem, eu ainda nem tenho faculdade de teologia. E eu colocava várias limitações. E eu vi que não é sobre qual faculdade você fez, é sobre a graça de Deus sobre você. É você se colocar disponível e Deus faz. Você é da Atitude, né? E eu acho que eu tenho muitos amigos lá da Atitude também. Que legal! E eu acho que uma das coisas que mais chamou a atenção na Atitude é a questão das células, né? Sim. Tem muitas células, inclusive os amigos que eu tenho hoje, o meu marido conheceu, ele nem nunca foi da Atitude, mas ele gostava de ir nas células da Atitude, e eu acho isso muito importante, né? Não são todas as igrejas que fazem as células, mas você também fala muito sobre célula no seu Instagram, toda semana tem célula. E eu queria que você também falasse um pouco sobre o quanto você entende que os pequenos grupos ou, né, as células são importantes, pelo menos assim, na sua vida e da sua igreja, né? Com certeza. Primeiro, porque a nossa igreja é muito grande, mas ela consegue se tornar pequena, porque você tem um grupo. Quando você vai chegar na igreja, você já tem um grupo te esperando, vamos sentar todo mundo junto, terminou o culto, sai para comer, se torna uma família. O que acontece quando você está numa igreja muito grande e você não tem um núcleo celular, você entra e sai da igreja e ninguém fala com você, não tem ninguém que te conhece, é uma multidão de pessoas. E a célula ela traz essa visão de família, se torna de fato família. Eu me lembro dos momentos mais difíceis que a minha célula me acolheu, até mesmo quando eu passei por esse divórcio. A célula era na minha casa. E eles acompanharam e viram algumas coisas que já estavam acontecendo, algumas posturas. E quando eu tive que contar para minha célula o que eu estava vivendo, eu lembro, eu falei, vocês têm todo o direito de dizer que não querem estar sendo mais liderados por mim. E eu me lembro que foi um chororô só nessa célula e eles disseram, não, a gente quer você como líder. A gente sempre acompanhou, sempre viu sua postura e a gente quer que você continue sendo a nossa líder. E eu digo que a célula é um lugar de cura, é um lugar de cuidado, é um lugar de discipulado, porque hoje vivemos um tempo que não se tem muito discipulado. Então, tem esse negócio de olho no olho, sabe? De poder aconselhar, cuidar, vida na vida. E eu sou apaixonada pela visão celular. Apaixonada. É que eu acho que quem não conhece a Atitude, pelo menos a Atitude, né, da Barra, que é a principal, não tem muita dimensão do quão grande é a igreja, né? Exatamente. Você tem noção de quantos membros tem lá, mais ou menos? Eu acho que mais de 14 mil. É muita gente. É muita gente. É muita gente. São 3 cultos lotados. Gente. E cabe 3.000 pessoas. É muita gente. Muita gente. Acho que estamos chegando ao final. Sim. Gente. Você também, né, para falar um pouco mais do ministério da Jennifer, você tem alguns produtos do Geração Reborn, né? Tem um Planner Devocional, que foi uma das ferramentas que o Senhor nos deu. E quem quiser adquirir? Só entrar no site www.geraçãoreborn.com.br. E tem tudo no seu Instagram também, no seu perfil no meu do Instagram, para conseguir mais informações. E a gente também tem grupos de devocional. Inclusive, se quiserem entrar, que acontece tanto no WhatsApp quanto no Telegram, que todos os dias, de segunda a sexta, nós enviamos um áudio de palavra. E não paga nada para entrar, porque hoje tudo se paga, né? É de graça e você entra e recebe uma palavra de Deus. É isso, mas antes da gente terminar, a gente vai fazer um ping-pong. Antes de fazer o ping-pong, Jamie, eu posso pedir para você mandar uma mensagem direta, assim, para mulheres que estejam passando por situações
de abuso, alguma dificuldade no casamento, ou mulheres que já estão separadas e não conseguem enxergar um futuro. Sim. Pode dar uma palavra motivacional? Sim. Mulheres que estão aí, eu quero te dizer que o mesmo Deus que fez na minha vida, Ele é poderoso para fazer na sua história. Ele é poderoso para pegar aquilo que está em caco, aquilo que são os seus cacos, que você diz assim, será que Deus pode tirar algo bom daqui? Ele é poderoso para usar esses cacos como matéria-prima para fazer algo grandioso. Assim como Ele fez a minha história. Você não será reconhecida pelas suas ruínas. Você será reconhecida pela reconstrução de Deus na sua história. O que Deus está gerando no seu secreto, Ele vai honrar você publicamente. Aceita o processo de cura, aceita o processo de restauração e aceita que nesse processo Ele está te forjando e te preparando para coisas e lugares e bênçãos muito maiores. Olha para o seu futuro e sorri para ele, porque há esperança. A mulher sabe, ela sorri para o futuro, porque desse lugar Deus ele vai trazer muitas coisas que vão alegrar o seu coração. E que hoje você receba o abraço, o colo de Deus e saiba que você não é abandonada, você não é descartada. Pode ter sido abandonada pelos homens, mas não é abandonada pelo seu Deus. Amém. Que Amém. bênção. Vamos pro nosso ping-pong aqui para finalizar o nosso Que podcast. isso, gente? A gente vai fazer umas perguntas Sim. e você devolve rapidinho pra gente. Tá ótimo. Seu personagem favorito na Bíblia, sem ser Jesus? Débora. Versículo favorito. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como de águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. Uma viagem inesquecível. Paris. Qual o capítulo da Bíblia assim, que mais toca você? Qual livro da Bíblia que mais Salmo toca? 27. Olha, foi específico. Bom, você já falou Débora, mas eu gostaria de saber uma mulher da Bíblia que você gostaria de ter um Mulher samaritana. lado. Muito bom. Mulher samaritana. Qual episódio da Bíblia que você gostaria de ter presenciado? Mulher samaritana. São as histórias que me tocam mesmo. Se você pudesse ter a honra de ter escrito algum livro da Bíblia, qual seria? A honra de ter escrito algum livro da Bíblia? Nossa, essa pegou, hein? Acho que Salmos. O que você vai falar quando encontrar com Jesus? Nossa, até emociona essa, hein? Estar face a face com Ele é o maior desejo do meu coração. Eu sonho por esse dia, dizer, Senhor, obrigada, porque eu acho que só estar lá no céu é o maior privilégio da nossa vida. E é o que eu mais almejo. Poder olhar nos olhos de Cristo, aquele que morreu por nós, é o que eu mais desejo, dizer, Senhor, obrigada. Pelo amor imerecido, né? Amém. Amém. Jennifer, muito obrigada por ter vindo aqui no Pode Crer. Foi muito bom saber mais da sua vida, da sua história e que você continue abençoando tantas pessoas, né? Amém. E o seu testemunho sirva, Sim. né, como um bálsamo na vida de quem estiver passando por algo Amém. semelhante. Amém. Em nome de Parabéns Jesus. por Esse é o ter desejo do meu coração. compartilhado, né, tudo que aconteceu com você para Sim. poder abençoar tantas vidas. Como você falou, Sim. mostrar que não é sobre você, é sobre ele, Sim, que ele pode fazer. Exatamente. Obrigada. Uma honra estar aqui, meninas. Obrigada também a todo mundo aí que acompanhou a gente. Compartilha bastante esse vídeo. Jennifer, quem você gostaria de ver aqui no Pode Crer? Tanta gente. Ana Paula Valadão. Ótimo. Perfeito. Beijo, gente. E Até a me próxima. chamem, viu? Pra eu vir junto. Eu fico ali na cadeira, só assistindo. Ótimo. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe.